Éramos líricos, éramos sãos, lúcidos, céticos, cínicos não, músicos práticos só de canção, nada didáticos nem na intenção, tímidos, típicos, sem solução, davam-nos rótulos todos em vão. Éramos únicos na geração, éramos nós dessa vez. Tínhamos dúvidas clássicas, muita aflição, críticas lógicas, ácidas não, pérolas ótimas, cartas na mão, eram recados pra toda a nação. Éramos súditos da rebelião, símbolos plácidos, cândidos não, ídolos mínimos, multiplação. Sempre tem gente pra chamar de nós, sejam milhares, centenas ou dois. Ficam no tempo os torneios da voz, não foi só ontem, é hoje e depois. São momentos lá dentro de nós, são outros ventos que vêm do pulmão, ganham cores na altura da voz, e os que viverem verão. Fomos serenos no mundo veloz, nunca entendemos então porque nós, só mais ou menos. Luiz, essa música ela tem uma melodia aí do Marcelo Genesi e uma letra sua e muito sua que resgata um pouco, imagino, enfim, a sua história até musical e do rumo. Como é que ele recebeu essa letra tão sua? É verdade. Ele recebeu até de uma forma, ele eu acho que estranhou, porque ele me telefonou logo em seguida como achando que eu pudesse explicar para ele por telefone por que aquela letra, né? E eu expliquei o que eu podia naquele momento, e na verdade era a razão pela qual tinha feito a letra desse jeito. No começo era uma questão apenas técnica. Ele tinha me dado numa outra levada essa música, era mais ou menos assim, pá, 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 o que me deu ideia de palavras proparoxítonas. Éramos célebres, líricos e tal. Então já surgiram umas palavras por causa dessa função de proparoxítona, que já pede um acento retardado, né, na antepenúltima tipo sílaba. Construção do Chico. Exatamente, o finalzinho da construção ele usa esse mesmo dos versos, expediente, né? E aqui era a música inteira assim, né? Era a música inteira assim, pelo menos na primeira parte. E então, a partir daí, começaram a surgir esses versos. Foi na ordem linear mesmo, né? Éramos célebres, líricos. Daí já comecei a viajar nessa história de uma retomada, uma memória, né? Do que teria acontecido num passado e tal. Mas daí, quando chegou no refrão, sempre tem gente para chamar de nós, sejam milhares, centenas ou dois. Daí eu já comecei a fazer associação com o presente. E com ele? E com ele cantando, porque era para ele a canção, né? E daí eu imaginei ele cantando também uma coisa que acontece em todas as gerações, em vez de ficar como referência a minha, né? Então foi um jeito de fazer um elo entre as duas gerações, e eu acho que funcionou bem. Foi uma canção que a melodia é muito simples, então fica fácil da pessoa decorar. Tem um lado entoativo que é repetitivo, que fica de acordo com as enumerações. Isso em qualquer canção é assim, né? Quando você tem um elemento que repete, normalmente a letra você pede também alguma enumeração de coisas. E nesse caso eram esses traços todos, célebres, líricos, clássicos, papapá, essas palavras proparoxítonas, né? Como é que você enxerga o papel do rumo e seu no cânone, digamos assim? A gente tem um século aí de canção, até você tem um livro com esse título.
Como você enxerga o Rumo e você, depois na sua carreira solo, no cânone, como ficou e como você imagina que vá um dia ser contada a história de vocês? Eu até estou deixando até mastigado isso, porque eu mesmo já conto, pelo menos a minha versão dessa história, num livro que até vai sair uma outra edição agora, que se chama Todos Entoam, né? Nesse livro eu até já conto um pouco a necessidade da intervenção do Rumo e, ao mesmo tempo, o que eu sinto que está ficando, né? Nesse livro já tem, mas é a minha versão, né? Mas você acha justo o papel do Rumo e seu hoje, do cânone? Eu acho a intervenção do Rumo muito, muito interessante, até hoje. Eu acho tudo aquilo praticamente superado, mas a intervenção eu achei muito interessante e eu faria tudo outra vez. Talvez não fossem as mesmas canções, mas eu selecionaria algumas e faria o mesmo movimento, né? E olhando para o cânone da canção, não aí avaliando a sua obra, mas olhando lugares fixos que a gente tem por aí. Compositores, Chico, Caetano, sempre tudo pinça, Gil e tal. Cantor Elis, coisas assim. Vinícius, o poeta. Alguns lugares já estão mais ou menos solidificados. Eu te pergunto até como estudioso da canção, você acha que esses lugares estão sedimentados? Você imagina que ainda vai haver uma dança de cadeiras aí? Eu acho que sempre o que acaba é sendo resgatado gente que ainda não foi. Isso eu acho que ainda tem muita gente para ser enaltecido, ser descoberta, né? Aliás, coisas que estão acontecendo hoje. Eu acho até mais hoje, em que muita coisa está acontecendo e ninguém sabe. Isso ainda tem muita gente aí para ser recuperada, resgatada e tal. E eu acho que isso mostra um pouco essa questão também do hoje em dia se produz algo ruim ou não, isso é tão sem sentido. Também por isso, porque as músicas elas são um pouco atemporais, depende de como você expõe isso. O que você pode notar é o que tem mais repercussão e o que tem menos repercussão naquele momento. Mas que essa coisa de mérito, então as canções boas são as que ficam, como se dizia antigamente, não é assim, não. As canções que ficam são todas as canções interessantes, que têm boas relações entre melodia e letra, porque os critérios do que é uma boa canção hoje já são diferentes dos critérios dos anos 60, 70.